Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Ué, o povo fugiu, é? O povo que tinha? Deus é bom, hein? Deus é bom demais. Irmãos, eu queria fazer uma oração pela vida dos nossos irmãos da Igreja Batista, meu amado pastor Juvenal, todos os irmãos da igreja, o corpo de Cristo ali. Ontem o Senhor recolheu o Diego, que é o líder do Ministério de Louvor, menino de Deus, passou a vida toda na igreja, servindo, já veio muitas vezes aqui nos servir também, e ele vinha sofrendo de uma enfermidade na visão, e esses dias ele acabou batendo a perna, se machucou, e por conta disso, uma trombose o levou ontem. Então hoje foi o sepultamento do Diego, e é uma tristeza imensa lá, porque há 2 meses atrás foi o sepultamento da Meire, diaconisa da igreja também. Então assim, os irmãos estão sofrendo lá. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos a Deus por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, e como igreja, Senhor, nós queremos interceder pela vida dos nossos irmãos ali na Igreja Batista em Jardim Nordeste, a vida do pastor Juvenal, toda a liderança da igreja, a vida da Lu e toda a sua família, Senhor, da irmã Irma, a irmã Ruth, a Dani, Senhor, enfim, que a graça do Senhor esteja sobre a vida de todos ali, Senhor. O Senhor possa estar acolhendo as lágrimas dos meus irmãos, Pai. O Espírito Santo possa estar consolando o coração de cada um. Nós sabemos o quanto é duro momentos como esse, mas também te agradecemos, Senhor, porque sabemos que o Diego está no Senhor. Durante a sua vida ele serviu a Deus com fidelidade, com alegria, e eu sei, ó Deus, que quando cai um valente Israel também há festa. Então que o Senhor possa estar abençoando aquela casa, a família, a Igreja Batista em Jardim Nordeste. Nós te pedimos em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, queridos? No meio de toda a dor também há uma alegria, que é saber que o nosso irmão está no Senhor. Quero te convidar a ler a sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo de número 7, versículos 36 ao 50. O Valdir, nessa altura, já está na Bélgica, hein, gente? Está lá na bênção. Valdir e Simone. Amém? Deus é bom. Deus é muito bom. Todos encontraram? Lucas capítulo 7, verso 36. Um texto semelhante, uma visão diferente, está em Mateus capítulo 26, versos 6 ao 13. Qual a diferença? Mateus escreve para o povo judeu, e ele tem o seu olhar sobre o momento que ele viveu com Jesus na casa de Simão, o leproso. Lucas escreve, Lucas não estava na reunião, Lucas é discípulo de Paulo, e ele escreve acerca das informações que ele tem do episódio acontecendo na casa de Simão. Então, Mateus traz a figura de Simão como Simão o leproso. Lucas fala de Simão o fariseu. Nós vamos ler o livro de Lucas. Diz assim a boa e santa palavra do Senhor, então: tendo sido convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se, como era o costume, junto à mesa. Assim que tomou conhecimento que Jesus estava reunido à mesa, na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro cheio de perfume, e posicionando-se atrás de Jesus, prostrou-se aos seus pés, e começou a chorar. Suas lágrimas molharam os pés de Jesus, mas ela, em seguida, os enxugou com os próprios cabelos, beijou-os e ungiu com perfume. Diante de tal cena, o fariseu que o havia convidado falou consigo mesmo: se esse homem fora de fato profeta, bem saberia que nele está tocando e que espécie de mulher ela é, uma pecadora. Então voltou-se Jesus para o fariseu e lhe propôs: Simão, algo eu tenho para dizer-te. Ao que ele respondeu: sim, mestre, dize-me. 2 homens deviam a um certo credor. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Nenhum dos dois tinha com que pagar. Por isso o credor decidiu perdoar a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Replicou-lhe Simão: imagino que aquele a quem foi perdoado a maior dívida. Ao que Jesus
o congratulou, dizendo: julgaste acertadamente. Então virou-se em direção à mulher e declarou a Simão: vês essa mulher? Entrei em tua casa e não me trouxeste água para lavar os pés, como é o costume. Esta, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e o enxugou com seus próprios cabelos. Da mesma maneira, tu não me saudastes com um beijo na face, como é tradicional. Ela, todavia, desde que cheguei, não cessa de beijar os meus pés. E mais, tu não me ungiste a cabeça com óleo, como era de se esperar. Mas esta mulher, com puro bálsamo, ungiu os meus pés. Por tudo isso te asseguro, o grande amor por ela demonstrado prova que seus muitos pecados já foram todos perdoados. Mas onde a necessidade de pouco perdão, pouco amor é revelado. Em seguida, Jesus afirmou à mulher: perdoados estão os teus pecados. Então os demais convidados começaram a comentar: quem é esse que até pode perdoar pecados? E Jesus revela à mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em permanente paz. Amém? Vamos orar, queridos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Esta é a tua palavra, Senhor. Palavra fiel e verdadeira, digna de toda aceitação. Ministra mais uma vez ao nosso coração, Senhor. Fala conosco. Nós precisamos aprender do Senhor e ouvir a tua voz. Eu te louvo e te agradeço por tudo no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Sabe, irmãos amados, alguns episódios das Escrituras são extraordinários. Jesus, no texto de Mateus, disse que onde o Evangelho fosse pregado, essa história seria contada para a lembrança, para a memória daquela mulher. E até hoje nós pregamos essa história, e nós falamos não só da mulher, nós falamos do Simão também. Alguns serão lembrados para serem honrados, e outros para mostrar o quanto tem falhado. Nós falamos demais de Jesus, muitas pessoas falam muito, agora mesmo é Natal, então vira e mexe, alguém fala alguma coisa sobre Jesus, mas nós conhecemos tão pouco dele, tão pouquinho, talvez quase nada. O Jesus pregado hoje nas nossas igrejas, em geral nas igrejas, mas parece um guru da nova era, é um adivinho, é um coach, alguém que vai te treinar para ganhar dinheiro, ou um curandeiro, onde as pessoas só vão porque precisam ser curadas de alguma coisa. O Jesus que o Evangelho apresenta, ele é diferente. Ele é um Jesus que veio para morrer no meu e no seu lugar. Um Deus que se fez carne, que se esvaziou da sua divindade, como um homem caminhou entre homens pecadores sem se contaminar. E a proposta de Jesus nunca foi essa proposta light, Jesus te ama, embora a gente fale isso com tanta frequência. Jesus sempre teve uma proposta dizendo: arrepende-te, pois é chegado o reino dos céus. Se o Evangelho de Jesus fosse pregado hoje, de verdade, nas igrejas, irmãos, ou elas estariam vazias, ou o mundo estaria transformado. Porque a gente quer sair sempre aliviado do culto. Mas se em nenhum momento a palavra te confrontar, se ela não te deixar irado com alguma coisa, o Evangelho não foi pregado. Porque todas as vezes que eu abro a minha Bíblia, eu vejo o quanto sou sujo, o quanto sou devedor. Eu nunca me abri para terminar a leitura e dizer: cara, glória a Deus, hein? Eu estou bem, só tem gente ruim na minha vizinhança e eu sou o cara. Nunca. Todas as vezes que li, eu percebi que eu preciso melhorar muito. E eu não sei que evangelho se busca hoje, que palavra de conforto se busca para concordarem conosco com o que a gente pensa. O Evangelho ele é confrontador, irmãos. Ele anuncia um Deus santo em busca do homem pecador. Outra coisa, você não achou Jesus não. Jesus nunca esteve perdido. Perdido é você, perdido sou eu. Foi Ele que nos encontrou.
Ah, eu aceito Jesus. Você? Não, foi ele que aceitou, Zé. Ele. É diferente. Aí nós estamos aqui diante de um quadro em que Jesus, ele escandalizava muita gente, porque ele comia com pecadores, ele falava com publicanos e com fariseus, e nós só queremos perto do santo. Jesus é convidado por Simão para ir à sua casa. Quando eu penso no texto de Mateus, que Mateus diz que Simão era leproso, certamente Simão foi curado, porque sendo leproso ele tinha que ficar fora da cidade, ele não poderia estar reunido com a sociedade, ele não poderia estar à mesa com ninguém, e ele chamou Jesus para jantar com ele. Então esse homem tinha um passado de lepra e foi curado. Lucas coloca seu estado religioso, ele era fariseu, tinha um carimbo de alguém que era ligado à lei, às escrituras, à Torá, à lei de Moisés. E os fariseus são zelosos na lei, eles não são relaxados, são zelosos. E Jesus vai na casa dele, vai jantar com ele. Eu queria apresentar 3 personagens dessa história, falar sobre os 3 e, de maneira muito simples e rápida, uma lição para nós. O primeiro deles é Simão, o fariseu. Quando Lucas diz, tendo sido convidado por um dos fariseus para jantar, nosso amigo Lucas, o evangelista, ele está mostrando a religião de Simão. Não sei se propositadamente ou não, se é de maneira pejorativa ou não, porque às vezes a gente fala, se for fazer crente igual você não quer, se for para ser dessa igreja não quer, o Lucas diz assim, um certo fariseu. Então, ele está falando de alguém que é ligado à religião, é ligado à tradição, ele é ligado a regras. O Simão, que foi leproso, que talvez agora não seja mais curado, é ligado a regras, é ligado à tradição. Então, como ele é ligado à regra, ele teve que ficar um tempo fora do convívio da sociedade, porque o fariseu sabe exatamente como lidar com um leproso. Alguém que a tradição fala mais alto que qualquer coisa. Não, eu sempre fui assim, meu pai era assim, meu avô era assim, fulano e tal era assim, você também. A tradição aqui é essa. Nós vamos seguir desse jeito. E ligado às regras. A regra não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Nos nossos dias não mudou, irmãos. Nós temos muitos Simãos no nosso meio, que são muito mais ligados à tradição, às regras, à religião, do que a Cristo. Cristo não é uma religião, Jesus não é uma religião, é vida. Pulsa dentro de nós, pulsa. Ser cristão significa viver diferente aí na contramão da história. Ser cristão é ser aceito por todo mundo. Eu nunca esperei que as pessoas topassem comigo e me abraçassem esse bode de você, cara, você é fera. Porque se eu de fato sigo a Cristo, em algum momento eu vou conflitar com os outros. Não tem como. O cristianismo, ele não molda-se a outras coisas. Então, o Simão, ele está ali, dentro de um sistema religioso. E o sistema religioso nos prende de tal forma, irmãos, que tem lugar que você não pode ter barba. Que barba, segundo eles, barba não é de Deus. Você não acha em nenhum lugar da Bíblia. Mas, essa semana, com um pastor conhecido de uma grande denominação, encontrou com outro, deu um abraço nele na frente de todo mundo lá, estava jantando, e falou assim: eu sou o único pastor da igreja tal que usa barba. Lógico que ele não é daquela igreja, mas ele estava com o líder maior daquela denominação, e de barba abraçado junto.
E os dois riram, mas assim, em outras palavras, ele está passando a mensagem, está vendo? Você é sem barba e eu sem barba, nós somos iguais, os dois servimos ao mesmo Deus. Mas nós, no sistema religioso, a gente se deixa prender por isso. Pode ou não pode? Quantos crentes ficam brigando se o vinho que Jesus transformou lá nas bodas de Caná era com álcool ou sem álcool? Deixa de ser besta, rapaz. Você estava lá para saber se era com álcool ou sem álcool, que mudou o quê a vida das pessoas para saber se era com álcool ou sem álcool? Mas a gente fica brigando. Nós estamos presos ao sistema, irmãos. Gente brigando até hoje para tentar provar que a tatuagem é uma coisa do demônio. Eu não sei se é, eu não conheço o demônio, não ando com ele. Mas não, na coxa do meu Senhor está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas você discute com ele, por ele que escreveu, sei lá. Entendo. Estou mandando ninguém tatuar. Eu não tenho uma tatuagem, eu jamais farei. Entendeu? Mas eu não estou preso a regras. Então existem pessoas presas ao sistema religioso. A gente fica preocupado com o que está acontecendo. O Simão também, ele está tão preso às tradições às vezes falam mais alto do que tudo. Ela nos torna surdo e mudo, irmãos. Surdo e mudo a tradição. A tradição diz que todo mês de junho tem que ter festa junina em tal lugar. Os crentes igual de festa junina não fazem, vocês fazem arraial gospel. É a mesma coisa. Eles mudaram o nome para se lembrar a mesma coisa. E falam mal dos outros. Os caras fazem Halloween. Os crentes sabem que fazem alguns? Uma festa fantasia. Na mesma data. Vocês viram esse ano? Sabe como foi uma festona? Tradições. Não tem nada a ver com o Evangelho, irmãos. As tradições nos tornam surdo e mudo. A gente fica preso à margem da sociedade. A gente não consegue enxergar as pessoas que estão fora do meio por causa das tradições. A tradição diz que a mulher não pode cortar o cabelo, aí se ela corta, você chama ela de Jezabel. Diz que ela não pode usar batom, não pode usar um esmalte, se ela usa, defeito nela. O Simão segue um conjunto de regras para cumprir, por causa dos bons costumes e da sociedade. Ele falou, se esse homem fosse profeta, ele ia saber quem é essa mulher, não deixava ela tocar nele. A gente fica tão preso a essas coisas, irmãos, tão preso. E pega um texto bíblico para se apoiar. Jó fugia da aparência do mal. Então vai lá, irmão, pregar no céu, para todos os salvos, olha. Chega lá e fala com Pedro, com Moisés, ministra para eles. Não pode falar com quem é pecador. Você tem que fugir da aparência do mal. O Simão está lá e ele recebeu Jesus na sua casa. Por algum motivo ele recebeu Jesus, ele convidou. Pode ser que Jesus tenha o curado, pode ser que foi o mestre, quem sabe? Sim. A verdade é que ele convidou Jesus e os seus discípulos, preparou o jantar. Jesus foi. Aí a tradição diz que quando chega alguém, as ruas eram empoeiradas, eles andavam de sandálias, os pés sujos de terra. Então tinha água na entrada da casa, os empregados lavavam os pés dos convidados. Jesus entrou, ninguém lavou seus pés. Ele sentou-se à mesa, a mesa era diferente da nossa, eles se reclinavam ali, punham os pés para trás, era o costume deles. E alguém vinha e lavava os seus pés enquanto ele estava sentado. Jesus está ali, nada. A tradição também diz que quando ele chegava, o anfitrião, o dono da casa, o recepcionava com um ósculo santo, um beijo na face. Lembra de beijinho para você? Nada. E que ungia a cabeça dele com óleo. O Simão não fez nada disso. Talvez porque o Simão pode ter sido curado da lepra, mas não das tradições.
não da religiosidade, estava dentro dele. Irmãos, o que nos torna cristão não é o que se vê aparente, é o que aconteceu dentro de nós, a transformação é interna. Se nós não nascermos de novo, Jesus falou para um homem 100%, chamado Nicodemos, aluno daqueles dias, falou para o Nico: se você não nascer da água e do Espírito, você não pode ver o reino dos céus. O necessário é nascer de novo. Então aquilo que eu tenho aparente não me torna, de forma alguma, por mais que eu me esforce, merecedor de absolutamente nada. O Simão tinha suas regras, e ele talvez não tenha beijado Jesus, talvez não tenha lavado seus pés, não ungido a cabeça dele com óleo, porque ele pode até ter sido curado da lepra, mas o seu coração ainda olhava Jesus como alguém com desconfiança. Sou fariseu, e você, rapaz, você está pregando contra a lei de Moisés. Confio em você não. O segundo personagem é a mulher, aparece uma mulher, do nada. A mulher pecadora, ela não tem nome. Porque quando nós rotulamos uma pessoa, ela fica com aquele rótulo, ela é pecadora. Não importa se ela chama Maria, Josefa, se ela chama Lourdes, se ela chama Luciene, se ela chama Mariana, não importa, ela é a pecadora. E a pecadora não pode estar junto dos santos. E a mulher, ela não quer saber, ela ouviu que Jesus estava lá na casa do fariseu, e sem ser convidada, irmãos, ela pegou o frasquinho de perfume dela. Ela tinha um frasco de nardo puro. Dizem nos estudos que ele valia cerca de 300 denários, 300 dias de trabalho braçal. Ela pega aquele frasco de perfume precioso e ela vai para a casa do homem. Ela entra e Jesus está lá reclinado à mesa, ela se abaixa, os pés de Jesus estão para trás, e ela começa a chorar e derramar o nardo sobre Jesus, e enxugar, lavar os pés dele com perfume, enxugar com o seu cabelo. A cena, para muita gente, é um escândalo. Quem é essa mulher? Como é que pode ela entrar aqui? Esse lugar aqui é diferenciado, é casa de sociedade, é casa de família. Ela não pode não. E mais, ela está tocando no rabino. Aí o Simão logo já levanta assim um pensamento: se esse homem fosse de verdade alguém de Deus, se ele fosse um profeta, ele ia saber quem é essa mulher. A mulher, irmãos, nos fala da nossa necessidade de salvação. A mulher fala do pecado que habita dentro de nós. Todos nós, Romanos 3:23, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Não há um só que faça o bem que não é. Eclesiastes 7:20. Todos nós somos encerrados embaixo do pecado. Salmo 51:5 diz: eis que em pecado eu nasci, iniquidade me concebeu a minha mãe. Nenhum de nós aqui, nenhum, é capaz de dar conta de si mesmo. A mulher aparece lá, necessitada, quebrantada, muito provavelmente porque ela também, assim como Simão, em algum momento teve um encontro com Cristo, que mudou a sua história. Agora ela aparece não para pedir, como muitas pessoas vão por causa da campanha disso, daquilo, para pedir, para progredir, para prosperar. Ela vai para dar, ela vai para entregar. Ela vai lá com o que ela tem de melhor. Sabe, nós vamos um grupo de pessoas que estão vivendo na margem da sociedade, e elas não têm sequer o direito de muitas vezes chegar perto dos bons, porque a gente olha para ele com desconfiança: esse daí não vai dar em nada, essa daí. Quantas vezes Deus teve que ter paciência comigo e com você? Quantas vezes? Quantas vezes?
Quantas vezes você saiu do culto reclamando de alguma coisa? Sabe por que você está reclamando? Porque você não veio cultuar a Deus. Porque se você viesse cultuar a Deus, você não reclamaria de nada. Meu culto eu presto ao Senhor e vou para casa. Acabou. Ela foi cultuar a Deus. Ela foi adorar. Todos estavam prontos para criticá-la, para descer a lenha nela. Ela não ligou. Foi lá. Há algumas pessoas que conheceram Deus de uma maneira que não há explicação, irmãos, não há. Eu fico pensando cada vez que eu paro para tentar entender o quanto nós conhecemos de Deus, e eu vejo que nada conheço dele. É tão difícil, né? Nós amarmos alguém que nós não conhecemos. Mas cada vez que eu tento entender um texto como esse, eu fico pensando, eu não conheço nada desse homem, nada. Se nós fôssemos verdadeiramente honestos conosco mesmo, a gente ia saber, a gente conhece tão pouquinho de Deus, tão pouco. Há algumas pessoas que não são merecedoras de nada e amam a Deus do mesmo jeito, sem saber nada dele, sem conhecê-lo. Alguma coisa nos leva a amar. É o Espírito de Deus que habita em nós. Nós amamos o que não vemos, o que nós não sentimos. Tem gente que fica magoada comigo quando diz que eu não vejo o anjo. Nunca vi, irmãos. Eu não estou falando que eles não existem. Eu creio em Hebreus 1,14 diz que eles existem, são ministradores de Deus a serviço daqueles que vão herdar a salvação. E eu posso imaginar que eles estejam presentes aqui. Mas esse dom de enxergar essas coisas, olha, nunca vi. E eu não posso falar que eu vi, se eu não vi, não posso dizer que entrou um varão de branco. Você sabe que os anjos fazem mais sucesso na igreja do que Jesus, né? Jesus não seria aceito em muitos lugares, mas você fala que passou o varão de branco, assim, um anjo aí, você, povo do aviãozinho, pula aquele negócio e tal. A mulher teve um encontro com Jesus que mudou a sua história. E ela agora veio buscar Jesus só para agradecer. Não importa as críticas, não importa o dono da casa, não importa quem está ao redor, meu negócio é com esse homem aí, ó. É com Jesus. Meu negócio é só com ele, é só com ele. E ela pega o seu frasco de perfume, ela quebra ele e derrama todo sobre Jesus. Logo aparecem os críticos. Um crente lá da igreja de Jesus diz assim para ele: essa mulher está fazendo? Você está desperdício, porque vender isso aí dá para os pobres, pegar esse dinheiro, esse perfume. Está incomodando o Senhor e mais gastando aí à toa. Sempre vai ter alguém para te criticar, irmão, quando você se colocar diante do Senhor só para adorar. Sim. A gente não consegue entender a adoração dos outros. Você já deve ter percebido nesses 20 anos que eu estou pregando nesse mesmo lugar. Eu nunca pedi para alguém levantar ou sentar. Levanta, senta. Nunca fiz ninguém de marionete. Ficar achando que a pessoa só adora se estiver de pé, com os olhos fechados, com as mãos para cima. É a encenação que todo mundo quer. Irmão, você precisa ser crente, você tem que ir em todos os cultos. Um monte de gente vai em todos os cultos e não tem nada com Deus, irmão. Nada. Não é isso. É uma vida transformada. Dizem que o nosso país está vivendo um grande avivamento. Nós estamos vivendo o maior período de corrupção da história. É uma vergonha. O nosso país é uma vergonha absoluta.
corruptos em todos os pontos do governo, e há quem defenda ainda um bandido desse, todo mundo rouba, e eles dizem, não, nós estamos tirando o Brasil do buraco. E pior, muitas igrejas fazendo campanha política, não interessa que se o nome é A, B ou C. Nessa igreja aqui, enquanto eu estiver vivo, eles já vão pegar o microfone, tá? Ô pastor, tem fulano de tal, aqui, governadores, prefeito, lá embaixo, senta aí, ouve a palavra. Aí agora é crente, olha, se ele é crente, melhor ainda, que ele vai saber que o lugar dele é embaixo. Ele vai usar o evangelho para se promover. Quanta gente, mas não entende que nós somos, ou deveríamos ser, a figura dessa mulher. A igreja tem que ser como essa mulher. Alguém que reconhece o seu pecado, sua situação de miséria, e que vai ao Senhor somente para adorá-lo. Só para adorar. Terceiro personagem é Jesus. Jesus é aquele, irmãos, que demonstra para nós o amor incondicional. Ele amou a mim e a você sem que nós fizéssemos absolutamente nada. Quero te perguntar, o que você fez para se achar merecedor do cuidado de Deus? Qual foi o grande ato que você fez? Se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, irmãos, nenhum de nós estaria em pé. Nenhum de nós. O grande pregador Charles Spurgeon dizia, um pregador batista, o príncipe dos pregadores, ele dizia que a Bíblia tem o que o homem mais odeia: a verdade. A verdade daqui. E a gente não suporta a verdade. A verdade diz que nós somos pecadores, que nós não temos nada para oferecer, nada. Agora, mesmo não tendo nada, Jesus nos amou. E assim, Ele não é só amor, porque Jesus veio para cumprir a ira de Deus, porque a ira de Deus estava sobre o homem, o condenando à morte eterna. E Jesus pagou o preço no meu e no seu lugar, para que nós pudéssemos ter uma vida melhor, tivéssemos salvação. Nós não o encontramos, volto a dizer, Ele não estava perdido, foi Ele que nos achou. Os textos dos nossos dias assim são muito engraçados. Dá uma chance para Jesus, faz ele teu sócio, que teu negócio vai prosperar. Você já ouviu essa? Eu já ouvi muitas vezes. Pai, ter comprou o teu sócio. Irmãos, você precisa aceitar Jesus, irmão, para você ir para frente. Não. A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 2, que antes da fundação do mundo, aqueles que são salvos pelo nome estava escrito no livro da vida. Nosso papel como igreja não é salvar ninguém, é proclamar uma salvação que já aconteceu na cruz do Calvário. A igreja é proclamadora da salvação. O que nós precisamos é trazer o homem reconciliado com Deus. Ele está afastado de Deus por causa do pecado. E Jesus é esse ponto que nos aproxima de Deus. Jesus é o Senhor da minha e da sua vida. Ele nos encontrou perdidos, sem esperança nenhuma, e sem saber que estavam perdidos, que é a pior coisa é você achar que está bom ainda. Ele fez o maior de todos os milagres na minha e na sua vida, nos deu a salvação. Amados irmãos, era para nós levantarmos todos os dias felizes da vida, alegres. Na minha conversa ontem com o meu amigo Juvenal, eu falei: pastor, a vida está tão difícil. Ele falou assim: João, eu estou acompanhando um menino aqui, menino de Deus, rapaz, ele está lutando contra as drogas. E aí, esses dias, terminou a aula comigo, estava indo para casa, estava se sentindo mal. Ele foi acometido de um impulso, a depressão veio rápido e se jogou embaixo do caminhão. Amados, pecado destruindo
pessoas. A gente luta para ganhar alguém para Cristo, para falar do amor de Deus, para a pessoa entender que era importante, que Jesus morreu por ela. E às vezes só uma coisinha assim, ó, pum! O maior de todos os milagres que Jesus já fez. Talvez as pessoas não te aceitem como você é, não importa, Jesus. Ele entrou para mudar a sua história. Ele nos vê de maneira diferente, irmãos. Os órgãos de Deus são diferentes do meu. Jesus nos traz o seu perdão quando Simão pensou, ele não falou, ele pensou, mas Jesus deu os pensamentos dele. Ele disse: se esse homem fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher, saberia que ela é uma pecadora. Jesus não recriminou Simão. Jesus ele propôs mais uma parábola para Simão. Verso 40. Jesus voltou-se para o fariseu e propôs a seguinte parábola: Simão, tenho algo para te dizer. O Simão falou: tá bom, mestre, pode falar. 2 homens deviam certo dinheiro a um credor. Um devia 500 denários, outro 50. Nenhum dos 2 tinha dinheiro para pagar. Então ele decidiu perdoar os 2. Quem você acha que vai amá-lo mais? Simão pensou, bom, certamente aquele que devia mais. Jesus falou: você está certo. Agora, sabe qual é a moral da história aqui, Simão? Essa mulher devia mais, ela se sentia devendo mais, mais. Por isso que ela veio demonstrar todo esse amor. Você acha que não deve nada, você acha que é bom, você acha que conhece a lei, você acha que é o cara, você acha que os outros estão errados, irmão. Você não. Você viu o que ela fez? Eu te asseguro, verso 47, por tudo isso eu te asseguro, o grande amor demonstrado por ela prova que muitos dos seus pecados já foram todos perdoados. Onde há necessidade de pouco perdão, pouco amor é revelado. Às vezes, amados, nós não conseguimos demonstrar amor pelo Senhor porque nós achamos que nós estamos acima do bem e do mal. E a gente, cara, você não sabe, eu não roubo, eu não fumo, eu não uso droga. Não. Mas eu sou modelo de pai, modelo de marido, modelo de... A mulher fala: eu sou modelo de esposa, sou filha boa. Por isso que 2 homens orando no templo, um não tinha coragem de levantar a cabeça, o outro batia no peito e falava assim: Senhor, eu te dou graça, porque eu dou o dízimo da hortelã e do moinho, do coentro. Senhor, eu te dou graça porque eu participo das reuniões aqui. E Jesus falou: quem foi que voltou em paz para casa? Foi aquele miserável que não conseguia levantar a cabeça. Ele dizia: Senhor, eu sou pecador, tem misericórdia de mim. Senhor, eu sou pecador, tem misericórdia de mim. Quando Jesus falou com a mulher samaritana, irmãos, aquele diálogo não era para acontecer. Ele era judeu e ela samaritana, não era para eles conversarem. Ele homem, ela mulher, pior, mulher pecadora, mas ele quebrou todos os paradigmas, foi lá falar com ela. Aí ela falou assim: olha, os judeus adoram Jerusalém, nós adoramos em tal lugar. Jesus falou: vem o tempo, vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Essa mulher está adorando em espírito e em verdade. Ela foi lá fazer a verdadeira adoração do Senhor Jesus. Não era no templo, não estava fazendo sacrifício, ela só estava derramando tudo o que ela tinha. Jesus olha para a mulher depois do comentário de Simão e fala para a mulher lá no verso 50: a tua fé te salvou, vai-te em permanente paz. Ou seja, ninguém mais te incomode. Em outro texto bíblico diz: a minha paz vos dou e não a dou como o mundo dá. Vai em permanente paz.
Entra na paz do Senhor. Queridos e amados irmãos, que lição fica para nós? Primeira delas, todos nós somos pecadores necessitados da presença de Deus. Todos nós, todos nós. Quando eu olho a história da igreja e vejo os grandes pensadores da igreja, eu me encanto com eles. Alguns deles são extraordinários. Jerônimo de Savonarola, São Tomás de Aquino, Wesley, Finney. Mas a gente olha uma pessoa simples que nem sabe ler e tem uma vida tão quebrantada diante de Deus também, não sabe que. E aqueles homens grandes, gigantes do passado, sabe o que eles diziam? Quando alguém dizia um grande homem de Deus, eu falo assim, não existe grandes homens de Deus, existem homens pecadores e um Deus santo. A nossa soberba que quer nos fazer grandes homens de Deus. Só existe um grande, é o Senhor. Então a grande lição fica para nós. Todos nós somos pecadores, todos nós necessitados da presença de Deus, todos nós. Segunda lição, na nossa casa tem que ter lugar para Jesus. O Simão, ainda que não soubesse como fazer, a casa dele encontrou lugar para Jesus. O pastor Nelson abriu um culto dizendo que quando ele foi nascer não tinha lugar. Bateu em outro lugar, na hospedaria, não tinha lugar. E o Simão, mesmo sendo religioso, achou lugar para Jesus na casa dele. Porque se ele entrar na minha casa, na sua, mesmo que nós sejamos defeituosos, religiosos, cheios de problemas, uma hora o Espírito de Deus vai tirar a escama dos nossos olhos, o tampão do nosso ouvido, para nós entendermos que existe somente um Deus. Tem que haver lugar na minha casa, na sua, em nome do Senhor Jesus. Terceira lição que eu quero deixar para vocês é que todos nós devemos viver uma vida de quebrantamento e de gratidão. Aquela mulher não falou uma palavra, nada. Ela simplesmente adorou com o que ela tinha. Só. Pergunta no texto o que ela falou, nada. Você pergunta no texto, não, olha o texto de Mateus, nada. Só adorou. Às vezes, irmão, a gente fala demais. Um dia, estava num culto, o Silmar estava lá. O Silmar é um cara extraordinário. Eu gosto demais da explicação do Silmar, é muito brincalhão, tem umas bobagens que ele fala, sem sentido. E a gente ri do mesmo jeito. E ele falou assim, olha, vou te mostrar o que é um homem quebrantado. Aí ele pegou um papel assim, e fez assim. Aí ele soltou o papel. Aí ele pegou de novo. Está na presença de Deus a pessoa, na hora do culto, na hora do louvor, quebrantado. Saiu, a Sumar falou, vou mostrar para vocês o que é quebrantamento. Isso aqui é quebrantamento. Nunca mais vai ficar de pé. Seu ego vai para o espaço. Suas razões vão embora. Minha mulher às vezes fica invocada comigo, porque eu digo que ninguém deve se justificar. Não, mas eu me justifico, porque se estiver errado, eu nunca vou me justificar. Se você gosta de mim, eu não preciso justificar nada. Se você não gosta, tudo para justificar não serve. Não adianta nada. Eu tenho um que me justificou, foi o Senhor. Acabou. Amados irmãos, esta mulher é um exemplo de quebrantamento para mim e para você. Não tem nome. Ela é só a mulher pecadora. A quem queira dizer que ela é a Maria, irmã de Marta e de Lázaro, ela é a mulher do João 8, aquela que estava lá quando jogaram na frente de Jesus. Aparecem tantos textos que eles querem, não sei quem era. Eu só sei que ela era uma mulher pecadora, que teve um encontro com Jesus e que derramou tudo o que tinha na presença do Senhor.
Nós estamos terminando o ano, irmãos. E sempre que Deus me dá a oportunidade de levantar mais uma vez, eu penso que eu posso ser diferente no dia seguinte. Então eu quero te convidar a viver uma vida de quebrantamento. Fala com o Senhor, fala: Deus, eu acho que eu já fui o Simão, eu já fui o leproso, talvez eu tenha sido o Simão religioso, talvez eu tenha sido essa mulher pecadora, mas que agora, transformada, ela é só alguém que derramou tudo que tinha na presença do Senhor, que fez o perfume invadir a casa. E Jesus disse: aonde o Evangelho for pregado, isso será contado para a memória sua. Quem é você, meu irmão? Quem sou eu? Quem somos nós, né? Uma pergunta que às vezes me bate, esses dias eu tenho trabalhado demais, não consigo dormir essa semana, irmãos. Eu só teve um dia que eu consegui dormir 11 horas. Então é um cansaço tão grande que às vezes a gente não consegue ler. Aí eu ponho um louvor para ouvir alguma coisa e vou dirigindo, ouvindo aquilo, ouvindo uma pregação, ponho fone. E aí de vez em quando, por misericórdia, Deus fala alguma coisa no ouvido da gente. E me vem uma alegria, falando: meu Deus, com todo esse esbagaçado, mas ainda consigo ouvir sua voz, que bom. Vamos colocar de pé. Sabe, irmãos, às vezes a gente fica tão assim. Já disse que o foi pregar num lugar e o rapaz falou assim, engraçado ele: como é que eu te apresento? Eu falei assim: meu nome é João. Ele falou: não, eu sei, mas como é que eu te apresento? Ele criou títulos. Eu falei: cara, eu sou só um servo de Deus, você pode falar lá. Como você quer ser chamado? Eu quero ser chamado como um daqueles malucos que seguiam Jesus. Amém? Aqueles homens do caminho. Vamos orar, fecha seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, Pai. Senhor, a tua palavra, ela é fiel e verdadeira, ela é digna de toda aceitação. Nós ouvimos, Senhor, nesta noite que é possível alguém que viveu no pecado, viveu uma vida dissoluta como essa mulher viveu, mas ao ter um encontro com Cristo quebrantado, ela vai aos pés de Jesus, derramar diante do Senhor tudo que ela tem de mais precioso. Não dê ênfase, Senhor, ao valor daquele perfume, porque não importa. O que importa é a atitude dela. Ainda que aquele perfume fosse um perfume simples e barato, mas ela, tudo que ela tinha, ela derramou tudo que tinha diante do Senhor. Tudo que nós precisamos fazer, Senhor, é colocar a nossa vida aos teus pés. Ajuda-nos, Senhor, transforma-nos, ó Deus, leva-nos a viver uma vida, Senhor, que possa impactar outras pessoas, não por ser uma vida de ostentação, não por ser uma vida glamourosa, uma vida de riqueza, mas por ser uma vida de serviço a Cristo, de humildade, aos pés do Senhor, aos pés do Salvador. Senhor, que nós possamos sentir prazer em estar na Tua presença. Como diz o cantor cristão, perto quero estar de Ti, ó meu Deus. Ainda que seja a dor que me una a Ti, perto de Ti eu quero estar, Senhor. Abençoa a vida do meu irmão, da minha irmã, se abençoa o Teu povo. Aqueles que estão distantes, Senhor, nós oramos pela vida daqueles que sofrem nesta noite, Pai. Pelas famílias que enfrentam o luto, pelos aqueles que enfrentam a enfermidade, Senhor. E oramos por aqueles que enfrentam a frieza espiritual, Pai. Que só o Teu Espírito pode mudar, Tu és poderoso. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado, Senhor. Que a Tua graça, a Tua misericórdia e o Teu amor continue sobre a nossa vida. Nos dá, Senhor, capacidade e condições, ó Deus, de seguirmos em frente. Está acabando o ano. Mais uns dias e nós estaremos em 2026. E se o Senhor nos permitir entrar em 2026, que nós possamos Te servir melhor a cada dia, Pai. Nós oramos Te agradecendo por tudo no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém. Eu quero te convidar a cantar
Ora, vamos louvar o Senhor. Se Deus assim permitir, o pessoal sempre tira as coisas aqui, ó. Como é bom, irmãos, louvar a Deus. Como é bom reconhecer o que Ele faz conosco. Nós somos um povo tão complicado, tão complicado. E Ele é um Deus tão santo. Tão maravilhoso. Deus é bom. Aleluia, glória a Deus. Quero te convidar a cantar ao único que é digno de receber a nossa adoração. Amém? Acho que a Mariana deixou o negócio mutado lá. Você consegue tirar ali mais volta para mim, por favor, um monte do violão? Como Deus é bom, irmãos. Amém, glória a Deus, aleluia, santo, santo. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser.